Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, senhoras e senhores vereadores, senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Campo de Ourique e de Estrela, senhoras e senhores autarcas e dirigentes da Câmara Municipal de Lisboa, senhor Presidente do Agrupamento de Escolas Passos Manuel, excelentíssimo público presente, minhas senhoras e meus senhores, começo por vos dar as boas-vindas ao território da Freguesia da Misericórdia. É uma honra receber-vos. Faço um agradecimento especial ao professor João Paulo Leonardo, diretor do Agrupamento de Escolas Passos Manuel, pelo acolhimento nestas instalações escolares, permitindo que todos os presentes possam apreciar a beleza deste que foi o primeiro liceu português planeado de raiz e que ontem fez 113 anos. Permitam-me que, na pessoa do professor João Paulo Leonardo, deposite uma forte saudação aos membros da sua direção e a todos os elementos que constituem a nossa comunidade escolar, designadamente ao corpo docente, aos trabalhadores não docentes, aos pais encarregados de educação e àqueles que estão no centro do sistema educativo, as nossas crianças e alunos. Hoje o Passos Manuel acolhe crianças e jovens oriundos de 46 países, revelando-se como um verdadeiro espaço intercultural e inclusivo. Por isso defendo que aqui seja criado um grande polo educativo que congregue as escolas básicas, mas também cultural, que se possa afirmar como uma referência da cidade nos domínios da educação, da cultura e do património. Temos ideias concretas e execuíveis para criar esse polo e gostaríamos de contar com a Câmara Municipal de Lisboa para impulsionar o processo. E neste momento existe uma oportunidade que eu já referi, mas refiro novamente, que acho importante, que deveríamos aproveitar. A Escola Superior de Dança, portanto um edifício aqui quase ao lado, mudou de instalações e o Politécnico de Lisboa pretende vender o edifício. O edifício está à venda, portanto o Estado quer vender o edifício. E a Câmara Municipal de Lisboa tem, em 2024, o maior orçamento de sempre. E, portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade excelente para a Câmara Municipal de Lisboa exercer o direito de preferência, comprar esse edifício e fazer nesse espaço, que fica mesmo ao lado do Palácio Pombal, que é propriedade municipal, um grande polo educativo e cultural, e assim tínhamos em toda esta zona, nós estamos à noite, mas é um local que deveria ser visitado por todos durante o dia, porque isto é um pequeno oásis no centro da cidade de Lisboa, em que temos aqui uma série de edifícios públicos que se comunicam entre si, e temos o espaço de recreio do Passos Manuel, temos o polidesportivo da Junta de Freguesia e, portanto, deveria ficar na propriedade do Estado e da Câmara Municipal de Lisboa todo este património e colocá-lo ao serviço da população. E, portanto, deixo aqui este grande desafio, esta sugestão, a somar às várias que fui dando ao longo dos tempos, mas a realidade é uma realidade dinâmica e, portanto, eu acho genuinamente que a Câmara deve mesmo agarrar esta oportunidade, porque senão qualquer dia o edifício é vendido a um privado e perdemos completamente a possibilidade de fazer o que é que seja naqueles espaços. Aliás, a Junta de Freguesia tem feito muitas sugestões ao longo dos anos sobre assuntos vários e dou o exemplo das várias soluções que deu para a localização provisória do centro de saúde enquanto decorrem as obras, como já foi aqui falado por munícipes. As obras vão demorar 700 dias. Essas propostas de sugestão de localização que eu dei, nenhuma delas foi acolhida pela Câmara, infelizmente, e a decisão final foi a de transferir os utentes da Unidade de Saúde Familiar da Ribeira Nova para a Tapada da Ajuda, penalizando assim a prestação de cuidados básicos de saúde à nossa população, nomeadamente a mais idosa e com dificuldade de mobilidade. A meu ver, uma má decisão, para não dizer uma decisão desumana, tanto para os utentes mais idosos e com mobilidade condicionada, como também para os próprios funcionários da Unidade de Saúde Familiar que fazem tratamentos ao domicílio. Apesar da nossa discordância com a decisão tomada, a Junta de Freguesia
está aqui para ser um parceiro ativo e tudo fará para facilitar o acesso da população aos cuidados de saúde. Não concordando, como eu disse, com a deslocalização do centro de saúde para outro local e nunca recebendo qualquer resposta concreta às várias propostas concretas que eu também fiz, para a frente é que é o caminho, como eu costumo dizer, e portanto a realidade é que o centro de saúde já foi deslocalizado no início deste mês e portanto a Junta de Freguesia tem apresentado propostas de mitigação do problema, tal como fez no passado dia 15 de dezembro, quando foi chamada para uma reunião na CERU, para comunicar, em que foi comunicada à Junta a transferência do centro de saúde e perante o assunto transmitido como um fato consumado, a Junta de Freguesia apresentou como proposta adquirir mais uma viatura do seu serviço porta a porta. A Junta de Freguesia tem 2 carrinhas do serviço porta a porta que prestam serviços vários à população, nomeadamente para a levar às consultas nos hospitais dos Capuchos, de São José, enfim, do outro lado da cidade. Disponibilizou-se a comprar uma 3ª carrinha e a contratar 2 motoristas para o efeito, mediante a celebração de um contrato de delegação de competências, de modo a poder reforçar este serviço. Aguardamos a proposta deste protocolo concreto e desta aprovação. Não obstante, nós já começámos a prestar esse serviço, foi o compromisso que assumimos na reunião do passado dia 15 de dezembro. Dissemos que com as 2 carrinhas que temos não temos capacidade para fazer também este serviço. Disponibilizámos a comprar uma 3ª, mas como todos sabem, as entidades públicas não podem comprar uma carrinha em meia dúzia de dias e, portanto, estamos a fazer o processo de aquisição dessa 3ª carrinha e de contratação dos dois motoristas, mas já estamos com as nossas 2 carrinhas existentes a fazer o reforço e já estamos a levar utentes à nossa unidade, ao novo espaço da nossa unidade de saúde familiar, porque entendemos que as pessoas que sofrem não podem esperar e ser autarca de proximidade é precisamente isto, é criar soluções perante as adversidades e perante decisões das quais discordamos. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, a Rua de São Pedro de Alcântara continua a ser um problema. Como autarca de proximidade, gostaria muito de ver resolvido o problema da mobilidade pedonal nesta artéria, projeto que estava previsto no âmbito do projeto ZER, o qual foi aparentemente abandonado, agravando ainda mais o trânsito e a poluição no centro de Lisboa. Peço, pois, especial atenção para este assunto, face aos benefícios que dele resultariam em termos de mobilidade e segurança, tanto no acesso ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, como ao Largo de Trindade de Coelho, sobretudo para peões com mobilidade condicionada e carrinhos de bebê. Aproveito ainda para alertar para o estado degradante em que se encontra o piso rodoviário da freguesia e que não confere segurança nem para automóveis nem para peões. A falta de estacionamento é outro dos nossos principais problemas e foi com base nessa premissa que a Junta apresentou à Câmara 2 projetos para reordenamento do estacionamento exclusivo para residentes na zona de São Paulo e Boa Vista e no Largo Barão Quintela. E também uma proposta de revisão da atribuição dos lugares de estacionamento privativo. Continuamos a aguardar a resposta a estas propostas. Foi aqui falado por uma munícipe a questão da circulação e da pedonalização da Rua dos Mastros e da Travessa dos Mastros. A Junta já comunicou à Câmara ver algum interesse, algum benefício de se poder pedonalizar a Travessa dos Mastros, uma vez que é uma rua que tem muito estacionamento ilegal e, portanto, até era uma forma de tirarmos dali aquele estacionamento ilegal.
Em relação à Rua dos Mastros, eu recordo que é uma rua de atravessamento onde passa, nomeadamente, a carreira de bairro, o 22B. Portanto, no dia que se fechar aquela rua, tem que existir outras alternativas e não parece que seja fácil. Não obstante, eu gostaria também de dizer, independentemente das ruas que venham a ser fechadas na freguesia para melhorar a pedonalização, não será para darem lugar a esplanadas e a ruído para os moradores, aliás, como o Sr. Vice-Presidente disse, eu registrei e apreciei. Uma cidade de futuro e com futuro tem de ser uma cidade segura, tranquila e onde as pessoas tenham bem-estar e qualidade de vida. Neste quadro é extremamente necessário fazer cumprir os regulamentos existentes em relação à vida noturna da cidade, assim como é extremamente importante a instalação das câmaras de videovigilância. Recordo que em 2021 o Ministério da Administração Interna e a Câmara Municipal de Lisboa aprovaram a instalação de 216 câmaras em várias zonas da cidade. No entanto, até agora apenas foram instaladas as 7 previstas para a zona do Mirador de Santa Catarina. Aguardamos a instalação das restantes 209, principalmente as que estão previstas para a nossa freguesia. A poluição sonora, o ruído excessivo, os desacatos e o excesso de álcool por parte dos frequentadores da noite de Lisboa tornam um inferno a vida dos moradores da Misericórdia. E embora fale e me queixe continuamente, envie inúmeros ofícios para o Sr. Presidente Carlos Moedas com propostas de solução ou pelo menos de mitigação do problema, não vejo grande vontade, confesso, de mitigar os efeitos nefastos de viver neste parque de diversões em que a freguesia da Misericórdia se tornou. A Misericórdia, os moradores e até comerciantes nunca sofreram tanto com o ruído, com atos de violência, ameaças, vandalismo e com o lixo provocado pela falta de civismo e pelo incumprimento de regras. Alerto mais uma vez para o constante incumprimento do plano de urbanização do núcleo histórico do Bairro Alto e da Bica e do regulamento dos horários. Nascem bares como cogumelos. Só na Rua de São Paulo e Caixodré abriram nos últimos 2 anos dezenas de estabelecimentos. Ninguém respeita regulamentos e vendem-se garrafas de vidro toda a noite ilegalmente. E não é por falta de alerta da nossa parte, e mais uma vez tenho aqui que dizer, foi uma destas garrafas de vidro partida que matou o cidadão que faleceu no passado dia 14 de outubro no Largo do Calhariz. Se não existisse venda ilegal, se não existissem garrafas na rua, não estaria ali uma arma. Estava ali uma garrafa, alguém pegou na garrafa, partiu-a e aquela garrafa rapidamente se tornou uma arma. E isto é um problema que acontece na nossa freguesia. Esta situação foi muito falada porque infelizmente resultou numa morte, mas muitas situações destas existem e as forças de segurança têm o relato de todas estas situações e há muitas também que sabemos que nem sequer chegam ao conhecimento das autoridades, mas de facto existem muitos problemas na noite de Lisboa. A falta de fiscalização dos estabelecimentos e as insuficientes penalizações às lojas de conveniência que não encerram às 22 horas, os bares que não fecham as portas às 23 horas e a venda ambulante ilegal é um exemplo paradigmático. Relembro mais uma vez que esta junta de freguesia não licencia qualquer venda ambulante. Por isso peço mais uma vez o apoio da Polícia Municipal nesta matéria. Todos os vendedores ambulantes que existirem na freguesia estão ilegais, porque a Junta de Freguesia não emite nenhuma licença de venda ambulante, precisamente para ajudar no que está ao seu alcance, no alcance das suas competências, a mitigar o problema. Este exagero de comércio etílico, de turismo etílico, como eu lhe chamo, está a destruir a qualidade de vida dos moradores, a causar prejuízos ao património e ao erário público.
está a provocar a extinção dos estabelecimentos comerciais de qualidade e de referência, incluindo os que possuem o estatuto de loja com história, sendo o exemplo mais recente o encerramento do restaurante Bota Alta. Aproveito para manifestar aqui a minha solidariedade para com o Paulo Cassiano e todos os que fizeram do Bota Alta um restaurante de referência na cidade, um restaurante histórico e importante na nossa cultura popular. Recordo que a Rua da Atalaia, portanto, onde estava o restaurante Bota Alta, faz esquina com a Travessa da Queimada, toda a Rua da Atalaia, aliás, todo o bairro Alto, está abrangido pelo plano de urbanização do núcleo histórico do bairro Alto e Bica. O que significa que desde 2014 não pode abrir ali mais nenhum bar, nenhum. E, portanto, no Bota Alta não pode nascer mais um bar. É este o alerta que eu quero deixar. Se nascer lá um bar, é claramente, como é o que está a acontecer, porque as obras ilegais já estão a ser feitas, e, portanto, aliás, o estabelecimento ao lado arrendou o estabelecimento do Bota Alta, está a fazer obras ilegais, eu já comuniquei essa situação à Câmara, e, portanto, eu espero mesmo que a Câmara, que a Junta de Freguesia, todos nós atuemos de mão firme e que não permitamos que nasça naquele espaço nenhum bar. Da parte da Junta de Freguesia, escusado será dizer que contam com todo o empenho. Minhas senhoras e meus senhores, temos vindo a assistir, enfim, a alguma inércia ou pelo menos a alguma atuação insuficiente e ineficaz por parte da Câmara relativamente ao funcionamento de verdadeiros bares ilegais ao abrigo de licenças obtidas para cafetaria, pizzaria, restaurantes ou casas de chá. Até lavandarias vendem álcool e gelatarias se transformam em bares com cocktails to go. Vamos a um pequeno exemplo. Na última reunião descentralizada, em fevereiro de 2023, tanto eu como alguns moradores alertámos para a ilegalidade de um estabelecimento situado na Rua de São Paulo, já aqui referido hoje por um morador e pela Associação de Moradores também. Para as inúmeras queixas, portanto, alertámos para a ilegalidade deste estabelecimento situado na Rua de São Paulo, alertámos para as inúmeras queixas que tinham sido efetuadas sobre o mesmo, não só de alterações urbanísticas, como de ruído, e para o fato de estar a laborar como um bar num local protegido pelo plano do núcleo histórico do bairro Alto e da Bica. A resposta que nos têm dado e aos nossos moradores é que a culpa era em exclusivo do licenciamento zero. Pois parece que afinal a culpa não é do licenciamento zero, mas da falta de uma fiscalização e atuação permanente e eficaz. Agora, após 1 ano e meio de queixas, deparamo-nos, finalmente, com o despacho da senhora vereadora Joana Almeida, ordenando o encerramento do referido estabelecimento, imagine-se, porque não efetuou a comunicação prévia para a Câmara obrigatória ao abrigo do licenciamento zero. A Junta de Freguesia da Misericórdia tem vindo reiteradamente a alertar a Câmara e a exigir a atuação da Câmara no quadro das suas competências e responsabilidades, designadamente ao abrigo do artigo 25 da Lei do Licenciamento Zero, e passo a citar, portanto, artigo 25 da Lei do Licenciamento Zero. A fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas no presente capítulo compete aos municípios, sem prejuízo das competências das demais entidades, nos termos da lei. Eu estou à vontade para falar nesta matéria, pois sempre fui das autarcas que defendi a revisão da aplicação do licenciamento zero no centro da cidade. E sempre disse isso a toda a gente, à Câmara, ao Governo, aos cidadãos, à comunicação social. Portanto, sempre foi algo que disse e sublinhei a toda a gente. Aliás, sempre apresentei contributos ativos para a melhoria da legislação, quer nacional, quer municipal. E, mais uma vez, foi isso que disse
nas conferências sobre segurança urbana organizadas em Coimbra pelo Ministério da Administração Interna, aliás, como pode testemunhar o Sr. Vereador Ângelo Pereira, que não está presente, mas que esteve presente nestas conferências de segurança urbana e teve a delicadeza e o interesse de assistir ao painel onde fui oradora, e foi com bastante satisfação que eu vi que na Estratégia Integrada de Segurança Urbana, aprovada pelo Governo em julho passado e que entrou em vigor em outubro passado, está incluída a revisão do licenciamento zero para locais de diversão noturna. Infelizmente, a legislatura foi interrompida, como todos sabemos, e estas iniciativas legislativas só poderão ser discutidas e aprovadas na nova Assembleia da República. Espero, aliás, que a nova, e com toda esta unanimidade que se criou aqui hoje, em torno da revogação do licenciamento zero, espero que a nova Assembleia da República não deixe de facto cair o que está previsto nesta estratégia de segurança. Contudo, mesmo com a lei antiga, ou seja, a atual, a que está em vigor, está prevista a fiscalização por parte dos municípios aos estabelecimentos que não cumpram o que consta na comunicação prévia. No passado, nestas mesmas reuniões, quer com o Sr. Presidente Carlos Moedas, quer com os Srs. Presidentes António Costa e Fernando Medina, solicitei à Câmara o fecho de vários estabelecimentos. Recordo-me em particular na que decorreu neste mesmo espaço, no Liceu Passos Manuel, em que pedi diretamente ao Sr. Presidente da Câmara da altura que fossem encerrados os estabelecimentos problemáticos que existiam ao cimo da Rua da Bica, Duarte Belo, bem junto ao elevador. Muitos dos presentes recordam-se dos problemas que aqueles bares traziam e dos meus reiterados pedidos de encerramento daqueles bares. Aqueles bares foram encerrados pela Câmara, a solicitação que fiz foi atendida e os moradores que moram naqueles prédios, de facto, passaram a ter direito ao descanso, algo que não tinham. E, portanto, da mesma forma que o fiz por várias vezes aos diferentes presidentes da Câmara, faço-lhe hoje a si, Sr. Presidente Carlos Moedas, solicito o encerramento dos estabelecimentos problemáticos e ilegais que se encontram na nossa freguesia, nomeadamente na Rua de São Paulo, e aqui em particular o que se situa no número 204, mais conhecido como Amaru. O tal despacho da Sra. Vereadora Joana Almeida e este estabelecimento, depois destes despachos, depois de se ver que não fez comunicação prévia, que está ilegal, depois de não respeitar a retirada de esplanada por parte da Junta de Freguesia, de ter metido uma providência cautelar contra a Junta, providência cautelar essa, à qual a Junta naturalmente respondeu e à qual o Tribunal deu razão. Já solicitei à Polícia Municipal ajuda para remover aquela esplanada ilegal, continuo a solicitar a ajuda para a remoção daquela esplanada e peço diretamente à Câmara que encerre aquele estabelecimento que de facto, é um problema gravíssimo que existe na Rua de São Paulo. Existem vários, mas especifico aqui em particular aquele. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, no mandato anterior foi aprovado um projeto de reabilitação de todo o Bairro Alto, um projeto onde foram ouvidas todas as partes e que mereceu a concordância de todos, moradores, comerciantes e Junta de Freguesia. Tenho questionado o Executivo Municipal sobre o ponto de situação deste projeto, inclusive solicitei ao Sr. Presidente uma reunião conjunta com a Câmara, a Junta, a Associação de Moradores e a Associação de Comerciantes. A Câmara decidiu responder a este pedido, realizando reunião com a Associação de Moradores e um conjunto vasto de comerciantes, ignorando por completo a Junta de Freguesia da Misericórdia. Confesso que não me recordo
que a Junta de Freguesia da Misericórdia tenha sido reiteradamente ignorada pela Câmara e completamente descartada e aliada das decisões. Sempre estivemos disponíveis para ajudar na busca de soluções sobre matérias respeitantes à freguesia e à nossa população. Não raras vezes a Junta de Freguesia toma conhecimento dessas decisões através da comunicação social, das associações de moradores, dos comerciantes e não da Câmara Municipal de Lisboa. Tivemos há pouco mais um exemplo em que fiquei a saber pela Câmara que a Câmara está a agendar reuniões com associações para apresentar a revisão ao regulamento de horários sem que o tenha feito primeiro com a Junta de Freguesia. É uma decisão da Câmara, naturalmente, mas não posso lamentar a mesma e julgo que esta não será a Junta de Freguesia, sobretudo quando o Sr. Presidente declara repetidamente que é necessária a participação e contributo de todos para encontrar e implementar as soluções necessárias e que se existem. Dito isto, uma coisa é certa, a requalificação do bairro Alto não pode continuar a ser adiada. Independentemente da forma, congratulo-me por o projeto de reabilitação do bairro Alto ter sido retirado da gaveta e estar a ser analisada a sua implementação. Agora, queria dizer o seguinte, alguns comerciantes comentam com a população que têm tido reuniões com o Sr. Presidente e com o Sr. Vereador Ângelo Pereira e que lhes foi prometido o encerramento de várias ruas ao trânsito para dar lugar à atividade comercial e que uma dessas ruas será precisamente a Rua da Atalaia. Precisamente a rua mais problemática de toda a freguesia, aquela onde os moradores mais sofrem com o ruído e o consumo desregulado de álcool. Esclareço os meus moradores que a Junta de Freguesia nunca foi convocada para estas reuniões, que nunca foi consultada sobre esta matéria e manifesto aqui a nossa discordância e, pelos vistos, isto não são apenas boatos. O Sr. Presidente há pouco manifestou aqui a sua disponibilidade para encerrar aqui algumas ruas apenas ao trânsito e, portanto, eu queria dizer que se este projeto avançar e se concretizar o encerramento de ruas, nomeadamente estas ruas problemáticas, como é o caso da Rua da Atalaia, este projeto irá contar naturalmente com a oposição vincada da Junta de Freguesia da Misericórdia. E por falar na Rua da Atalaia, onde está o estabelecimento de uma comerciante que veio aqui falar hoje, a Sra. Cristina Valadas, é de facto um estabelecimento que está na rua que eu considero mais problemática da freguesia e é uma das ruas que mais problemas traz em matéria de higiene urbana, como ela aqui descreveu. Desconheço o aumento de verbas por parte da Câmara Municipal de Lisboa para a Junta, que aqui foi dito, desconheço por completo esse aumento de verbas, mas naturalmente gostava de conhecer, porque ele era bastante bem-vindo face ao aumento enorme de comércio e de problemas que a freguesia tem. Portanto, naturalmente, quero acreditar que a comerciante tem conhecimento de fatos que eu não tenho e que esteja a caminho da freguesia da Misericórdia um aumento de verbas para a higiene urbana. Registro a disponibilidade da comerciante para melhorar a higiene urbana na sua rua e começava por lançar um apelo para que deixasse de usar copos de plástico no seu estabelecimento, dado que os copos de plástico poluem muito e são um dos principais elementos que entopem as sarjetas, porque as sarjetas, é horrível desentupir as sarjetas das zonas da noite, nomeadamente do bairro Alto, porque estão completamente cheias de copos de plástico. E, portanto, era um apelo que eu deixava a todos os comerciantes, nomeadamente àqueles que vieram aqui hoje falar, que deixassem de usar copos plásticos nos seus estabelecimentos. Desconhecia por completo que o seu estabelecimento servia almoços e jantares. O conhecimento que tenho é que só abre à noite, que nem sequer à hora do almoço abre, que só abre à noite, que é um bar e que tem uma pista de dança, mas pronto, fiquei a saber que se calhar passou a abrir também à hora do almoço. Eu é que ainda não passei lá à hora do almoço, mas irei fazê-lo um dia destes
para poder verificar essa alteração de atividade. Quanto à sua vontade de participar em feiras organizadas pelas juntas de freguesia, gostaria aqui de dizer que elas são públicas, são publicitadas no nosso site, no site da junta de freguesia e, portanto, as condições de participação são públicas, os cadernos de encargos são públicos e, portanto, qualquer entidade, qualquer comerciante, qualquer morador pode concorrer, pode participar. A junta de freguesia até tem interesse que existam muitos concorrentes, porque quanto mais concorrentes existirem, naturalmente mais concorrência existirá e mais qualidade terão as propostas apresentadas. Bom, já me estou a alongar, eu sei. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, no domínio da habitação, as rendas impulsionadas pela especulação imobiliária não param de crescer, principalmente por investidores que ainda têm a esperança de abrir mais alojamento local nesta freguesia. Continuamos a receber pedidos de ajuda de quem recebe cartas de despejo dos novos senhorios, sem se preocuparem com o impacto familiar e social. Uma situação cruel e desumana. A Marcha da Bica, que até à data é que tem o primeiro lugar, deu voz a estas pessoas quando cantou "Queremos um cantinho para a gente". Por isso, como a habitação é efetivamente um problema de todos, questiono qual o ponto de situação do processo de construção de 45 fogos para renda acessível projetado para o Bairro Alto. Uma importante medida anunciada e que iria trazer mais moradores e mais famílias para a Misericórdia, para não falar no Museu dos Jornais, que ocuparia os pisos térreos e iria ajudar a preservar a memória deste bairro histórico. No âmbito do Programa Nacional Mais Habitação, aprovado pelo Governo, a nova legislação, que entrou em vigor em setembro, deu 2 meses aos titulares de registro de alojamento local para fazerem prova da manutenção de atividade. Em dezembro, a este propósito, o Sr. Presidente fez a seguinte afirmação, e passo a citar: Lisboa, supostamente, tinha 20.000 alojamentos locais em funcionamento e agora sabemos que são metade. Portanto, a política pública deveria ter sido feita com base na realidade e não foi. Ora, em janeiro de 2023, o Gabinete de Estratégia e Estudos da Economia e do Mar publicou um estudo sobre o alojamento local em Lisboa. Um estudo onde encontramos atualizados os rácios de alojamento local na cidade de Lisboa face aos dados dos censos 2021. Olhando para esse mesmo estudo, podemos verificar que a Misericórdia até passou de 39% para 40% de alojamento local licenciado. Por isso, eu gostaria que me esclarecesse que dados dispõe a Câmara que contrariam as entidades oficiais reconhecidas pelo Governo no estudo apresentado. Aliás, estes dados até vão ao encontro daquilo que eu vejo in loco na minha freguesia, quando ando pela mesma a pé. Vejo ruas inteiras só de alojamento local. Questiono por isso isto, porque o crescimento do alojamento local associado ao know-how, foi o maior impulsionador da expulsão da população da freguesia. Por isso é importante para nós continuar a ver limitada a abertura de alojamento local na Misericórdia. Espero sinceramente que o programa Mais Habitação não seja revogado pelo próximo Governo, uma vez que ajudaria a reduzir o alojamento local e a disponibilizar mais fogos para as pessoas que querem habitar esta freguesia. O meu sonho é, a longo prazo, reduzir o alojamento local na freguesia de 40% para 10%. E como para mim a política é a arte de concretizar o sonho, mantenho este meu objetivo. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, a freguesia da Misericórdia é um território em constante transformação que exige o empenhamento, a determinação, o esforço
e trabalho permanentes e concertados de todas as entidades e uma visão estratégica assente em políticas públicas que devem ser implementadas para dar resposta às necessidades atuais e capacitar o território e as pessoas para vencerem o futuro. Estou confiante de que conseguiremos superar as adversidades, dar resposta às exigências e criar condições para garantir um futuro promissor para as atuais e futuras gerações, de modo a transformar a Misericórdia numa terra de oportunidades para todos. Obrigada.